7h03. Hoje, quinta-feira, 27 de maio de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Hoje começa a vacinação de grávidas e puérperas até 45 dias pós-parto, sem comorbidades. E ainda, o governo do Amazonas recebe mais 8 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Municípios do Amazonas são reconhecidos como zona livre de febre aftosa. O certificado será entregue daqui a pouco pela OMS em evento sobre saúde na França, saúde animal. Presidente Bolsonaro volta ao Amazonas hoje para inaugurar ponte em Presidente Figueiredo. CDL Jovem promove hoje o Dia Livre de Impostos. O evento vai oferecer gasolina com mais de 50% de desconto. Na coluna O Poder, vamos falar sobre a CPI da pandemia. Um dos destaques de hoje é o esforço do senador Eduardo Braga em evitar a convocação do seu colega de partido, o governador do Pará, Helder Barbalho. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h05. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. Pois é, vamos começando aqui com o jornal Estado de São Paulo, que traz na sua manchete principal: fuga de profissionais para os Estados Unidos é a maior em uma década. Trabalhadores da área de saúde são o maior contingente entre os 1.900 brasileiros que deixaram o país em 2020. Tem também aqui: agravamento da Covid faz São Paulo recuar da flexibilização. O governo de São Paulo recuou na flexibilização do horário de funcionamento e de ocupação máxima de igrejas, restaurantes, salões de beleza, academias, shoppings e espaços culturais previstas para começar em 1º de junho. Também Biden pede que inteligência dos Estados Unidos investigue a origem do vírus. O presidente americano pediu ontem ao serviço de inteligência que investigue a possibilidade do vírus ter escapado por acidente em um laboratório em Wuhan, na China, uma vez ter sido transmitido de um animal para humanos. Vamos ver aqui ainda, decisão fortalece movimento de renovação. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de dar aval para a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, mudar de legenda sem perder o mandato, reacendeu o debate sobre o papel de movimentos suprapartidários de renovação política que saíram fortalecidos. 7h07. Agora vamos conferir os destaques aqui no jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: CPI da Covid decide convocar para depor 9 governadores. Comissão também quer ouvir ministro Queiroga e seu antecessor Pazuello mais uma vez. Dória não está na lista. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo: contra Bolsonaro, FHC e Lula vivem novo capítulo. Recente encontro que rendeu elogios pela civilidade, mas também críticas de petistas e tucanos, acrescentou um lance na montanha-russa da relação dos ex-presidentes. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo: SP estende restrições, país tem mais UTIs lotadas. Álvaro. Vamos lá, de São Paulo vamos para Minas Gerais, com o jornal Estado de Minas.
CPI convoca governadores e Pazuello vai voltar. Não foi dia de depoimento, mas a rotina de bate-bocas e tensão na CPI da Covid se mostraram ontem em discussão ali para a convocação ou não de governadores. Universidade Federal de Minas Gerais identifica 68 bebês com anticorpos para a Covid. Tem aqui também professores vacinados. E crise põe em risco 80 anos de solidariedade. Uma ameaça paira sobre quase 8 décadas de história. Tempo em que centenas de crianças e adolescentes foram acolhidos em um espaço que hoje conta com equipamentos socioeducativos distribuídos por mais de 6 mil metros lá em BH. Essas foram as manchetes do jornal Estado de Minas de hoje. Agora vamos conferir os destaques aqui do jornal o Globo, que traz como manchete principal: avanço da Covid, casos e internações sobem e Queiroga admite terceira onda. Estados voltam a apertar restrições. Ministro anuncia testagem. E ainda, rastreio de voo vindo da Índia demorou 4 dias. Autoridades sanitárias do Rio começaram a rastrear anteontem passageiros do voo da Índia, que chegou sábado ao país e trouxe homem residente em Campos, infectado com cepa indiana. Ontem, a Secretaria de Saúde de São Paulo pediu lista para fazer rastreio no estado. E ainda, aqui entre os destaques, na capa do jornal o Globo, CPI convoca governadores e gabinete paralelo. Ex-ministro Pazuello e o atual titular da Saúde também são chamados a depor de novo. Vamos lá, 7h10. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos agora do Rio de Janeiro para a capital federal com o Correio Brasiliense. Vacina chega a pessoas de 25 anos com comorbidade. Quem faz parte do grupo pode agendar a imunização a partir de amanhã. Hoje, ao meio-dia, começa a marcação para profissionais da saúde. Ministro expressa preocupação com o avanço da cepa indiana e risco de uma terceira onda. Aqui tem uma foto linda da superlua de ontem também, né? Foi um espetáculo essa exuberância toda da lua em todo o Brasil. Aqui também a gente conseguiu ver assim como ficou bonito o céu, né, com a lua de ontem. Amizades que embalam gerações, mas aqui um retrospecto de grandes séries americanas que falaram aí, embalaram a juventude, né? Coração do Comércio vai bater acelerado. A venda do Dia dos Namorados no Distrito Federal deve injetar mais de 100 milhões no setor. Em 2020, pandemia impactou negativamente a data, mas os lojistas esperam um crescimento de 8% este ano. Em clima tenso, o CPI convoca 9 governadores. Bate-boca expõe racha do G7, grupo que não integra a base de governo. Pedido de convocação de Bolsonaro provocou alvoroço. Biden manda investigar a origem do coronavírus. E também o país abre 120 mil vagas. Criação de empregos com carteira assinada em abril mostra resiliência da economia. É o 4º mês seguido com resultados positivos. PGR tenta blindar Salles. Procurador-Geral da República quer afastar ministro Alexandre Moraes do STF da relatoria do processo contra o ministro do Meio Ambiente. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. Muito bem, agora em Manaus, 7h12. Vamos conferir os destaques aqui do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal: CPI aprova a convocação de 9 governadores e novos depoimentos de Pazuello e Queiroga. A intimação de administradores estaduais atende a pedido de aliados do Planalto que, desde o início dos trabalhos, tentam direcionar o foco para a apuração do destino de recursos federais repassados a estados e municípios para o combate ao coronavírus.
E ainda Joe Biden determina a investigação para apurar a origem do coronavírus na China. O presidente norte-americano pediu a agências de inteligência, com prazo de 90 dias, relatórios sobre o que teria ocorrido no país asiático. São alguns dos destaques aqui na capa do jornal 0 Hora. Estas foram as manchetes dos principais jornais do dia em todo o país. 7h13. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A gente destaca que a previsão é de acordo com o Instituto Climatempo. Mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. Trânsito. Muito bem, são 7h14. Antes da gente ir direto às informações do trânsito, eu queria fazer uma correção. Nós chamamos na escalada do jornal de que o presidente Jair Bolsonaro estaria em Presidente Figueiredo, mas o nosso produtor aqui, na verdade, Jonathan Souza, se equivocou e a visita do presidente é em São Gabriel da Cachoeira para inaugurar a ponte Rodrigo Cibele, localizada no quilômetro 91 da BR-307, que liga a sede do município à comunidade do Maturacá, que é uma base militar antiga, né, importante porque fica ali na cabeça do cachorro, uma área extremamente estratégica na tríplice fronteira da Amazônia com países vizinhos. São 7h15 e a gente já pede a você que está nos assistindo nesse momento que compartilhe a nossa transmissão. Vou ver se eu consigo aqui, enquanto a gente fala do nosso aplicativo, que você deve entrar aí na nossa loja, na loja da Google Play Store e baixar o aplicativo do jornal. Na verdade é da Rádio ZLZN, está aí a logomarca. Você acessa lá o Google Play Store nesse momento, baixa o aplicativo para o seu celular e aí, indo ao trabalho, no ônibus, você vai conseguir acompanhar aí todo o conteúdo, na verdade, que a gente produz jornalisticamente ao longo do dia, de todos os dias da semana. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um bom dia ao pessoal que está nos assistindo, né? Então, já temos aqui bastante gente nos assistindo. Bom dia aqui para o Percival Alves, para a Daia Mota, a Rosenei Gomes, a Regiane Vasconcelos, o Renato Molde, né? A Rosimar Almeida, bom dia Rosimar, a Dina Cigóis, enfim, todo mundo que está nos assistindo nesse momento. A gente pede então que você compartilhe o Jornal da Cidade nesse momento, nas suas redes sociais, mande o link do Jornal da Cidade nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam acompanhar as primeiras notícias da manhã. Agora sim, Cadu está nas ruas da cidade de Manaus trazendo as primeiras informações do trânsito na cidade nessa manhã de quinta-feira, dia 27 de maio. Bom dia, Cadu. Oi, Álvaro, bom dia para você, bom dia para o Tiago, bom dia a você que nos acompanha agora no Jornal da Cidade. A gente começa a nossa participação falando do trânsito e trazendo aí uma boa informação para o motorista, viu? Motorista que ultimamente está amargando aí altos preços do combustível quando vai abastecer o carro, e aí o motorista que precisa do transporte particular dele, né, para ir trabalhar, para fazer muita coisa, porque o nosso transporte público não é tão eficiente. Isso eu digo não só em Manaus, mas em todo o país mesmo, né? Transporte público, ele não acaba tendo como a população queria mesmo, e aí o jeito é comprar o seu veículo, só que agora o combustível está bastante alto. E aí, no dia de hoje, mais de 2 mil litros de gasolina vão ser vendidos com até 50% do valor, metade do preço apenas da gasolina que a gente está acostumado a comprar. Isso aí é uma ação produzida aí pela CDL Jovem. É a 10ª edição do Dia Livre de Impostos. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a alta carga tributária paga pelos consumidores no ato da compra, materializando como os tributos aí representam grande parte do preço dos produtos. E também tem um outro motivo também, porque no dia de hoje a gente alcança quase
160 dias, onde o brasileiro trabalhou só para pagar impostos. A partir de amanhã é que a gente vai começar a ter o dinheiro mesmo revestido aí em outras. Daí é um cálculo feito aí por uma instituição que diz que a gente passa 5 meses do ano trabalhando só para pagar impostos, só para ter uma ideia da alta carga tributária que existe no nosso país. Para ter uma ideia a respeito disso, de 30 países no mundo, nosso é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em última colocação entre os 30 nos que melhor retornam dinheiro para a população em melhorias. E aí, o posto é o posto RZD, que fica na rua Alexandre Magno, no bairro Parte 10. Esse posto vai vender esses 2.000 litros de gasolina sem o valor do imposto. No total, 200 carros vão poder abastecer com até 10 litros de gasolina cada. Certo. Cadu, obrigado pelas informações. Hoje é esse dia aí da gente discutir realmente a carga de impostos. Ontem a gente estava falando da energia elétrica, né? Parece que o imposto, na verdade a energia mesmo, ela só é 30% do valor, o restante é tudo de impostos, taxas e etc. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente precisa discutir, né? A população paga muito tributo e o serviço em si, ele custa muito menos, né? Se fosse ser cobrado sem esses impostos. É importante não só essa discussão que é trazida pelos empresários, mas também os governos precisam compreender que são os grandes arrecadadores de imposto, né? A gente precisa entender melhor a sociedade, isso é milenar, na verdade, né? A cobrança de impostos. A gente precisa entender melhor como isso está funcionando na vida e no dia a dia hoje, né? Com tanta tecnologia, com tanta coisa diferente nos modelos, né, de funcionamento do comércio, enfim, das relações de consumo. Cadu, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você traz, então, o resumo da noite e madrugada, e a gente mais uma vez pede para você compartilhar a nossa transmissão, compartilhar com os seus amigos, marcar os seus amigos, compartilhar nos grupos nos quais você participa, e desde já a gente já manda aqui um bom dia especial para o Marco Antônio Moguel, né, que está aqui nos assistindo, Suzana Silva, Nogueira, Raimunda Fonseca, Jacira Andrade, o John Araújo, o Raimundo Batista Alves, a Suzana Silva, enfim, todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Baixe o aplicativo Rádio ZLZN, é só acessar aí através do seu celular agora mesmo a Google Play Store e digitar lá Rádio ZLZN, que você vai baixar o aplicativo da nossa rádio, ouvir em qualquer lugar as nossas informações ao vivo. Trânsito. Agora sim, são 7h21. Vamos fazer aquele resumo de todo dia da Covid-19. O número de pessoas que morreram no Brasil é de 454.429. Ontem, o país bateu a marca de 450 mil mortes. De ontem para hoje, foram confirmados no país 2.398 óbitos. O número de pessoas que pegaram Covid-19, mas se recuperaram desde o início da pandemia, totalizou quase 15 milhões, o que corresponde a 90,5% do total de pessoas que foram infectadas com o vírus. O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo, com 109.241 mortes. Em seguida vem o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. No Amazonas foram registrados 600 novos casos da Covid-19, totalizando 383.980 casos da doença no estado até essa quarta-feira. De acordo com o boletim, foram confirmados 8 óbitos por Covid-19, sendo 7 ocorridos nas últimas 24 horas e 1 óbito encerrado por critérios clínicos. Agora o estado marca 12.943 mortes causadas pela doença. Jornal da Cidade. O Ministério da Saúde aponta que até o momento foram distribuídas a estados e municípios mais de 90 milhões de doses de vacinas
contra a Covid-19. Desse total, foram aplicadas 59,6 milhões de doses. Dados da FVS apontam que 1.184.279 doses foram aplicadas em todo o estado do Amazonas até esta quarta-feira. Desse número, são 748.128 da primeira dose e 436.151 de segunda dose. Essas informações estão disponíveis no site da FVS. Um novo carregamento com 8.190 doses da vacina contra a Covid-19 chega a Manaus. O imunizante é do tipo Pfizer-BioNTech. O lote enviado pelo Ministério da Saúde dá seguimento à vacinação no estado por meio do Plano Nacional de Imunização. Segundo a FVS, as vacinas da Pfizer possuem um esquema vacinal de 2 doses com intervalo de 3 meses. Devido à campanha contra a influenza, o Ministério da Saúde orienta um intervalo de 14 dias entre a vacinação contra a Covid-19 e contra a influenza. Ainda falando sobre vacinação, as gestantes e mulheres com até 45 dias de pós-parto que não tenham comorbidades, ou seja, saudáveis, vão poder ser vacinadas contra a Covid-19 pela Prefeitura de Manaus a partir de hoje. A vacinação desse grupo atende a uma decisão judicial expedida na noite de terça-feira, dia 25 de maio, para cumprimento na quarta-feira. Mas como o imunizante utilizado pela disponibilidade do estoque será o da Pfizer e requer manuseio diferenciado, que inclui o processo de descongelamento e cuidados especiais de armazenamento e utilização. A Censa encaminhou à Justiça uma petição para que a aplicação da primeira dose desse início nesta quarta-feira. Quinta, né? Para receber a vacina, a gestante deverá apresentar documento que comprove a gravidez, podendo ser exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da gestante, o mesmo valendo para as puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias. O atendimento será de 9 às 4 da tarde nos 3 pontos de vacinação. Atenção aí, na Zona Norte, Zona Leste e Zona Oeste. Vale lembrar que no dia 10 de maio a Censa começou a vacinar as grávidas e puérperas com comorbidades e no dia 12 iniciaria a imunização das que não tivessem nenhuma condição de saúde pré-existente. Segundo a orientação do Ministério da Saúde em relação à imunização de gestantes e puérperas contra a Covid-19, anunciada no dia 11 de maio, foi suspensa essa vacinação e a Secretaria ficou no aguardo de novos direcionamentos do órgão federal. Jornal da Cidade. A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, lançou nesta semana a campanha Desapego Solidário. A ação tem como objetivo ajudar as famílias que estão sofrendo com as enchentes deste ano na capital por meio de doações. A ação vai sensibilizar as pessoas a doarem roupas, calçados, lençóis, toalhas, móveis, eletrodomésticos, redes, brinquedos. Mas quem vai explicar melhor sobre a campanha é o vice-presidente do Fundo Manaus Solidário, Emerson Silva. Bom dia, Emerson. Nesses 3 dias já foram arrecadados muitas doações ou ainda está precisando aí de um apoio maior da população? Como é que está a campanha? Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando, né? O nosso prefeito, Davi Almeida, agradece, juntamente com a nossa presidente do fundo. E realmente já estamos recebendo, sim, algumas doações, mas precisamos aí mais do apoio da população para que nossa arrecadação possa cada vez mais aumentar e poder ajudar e colaborar com aquelas famílias que estão necessitando desse apoio.
Certo. Queria que você desse detalhes aí de como está funcionando a campanha. A gente até antecipou aqui um pouco antes, né? Mas assim, na prática, como é que está funcionando a organização da campanha aí, só para o pessoal entender? Tá, a nossa organização, nós temos hoje algumas caixas já espalhadas pela cidade, né? Nós temos as caixas já nos shoppings da cidade, como o Shopping Leste. Nós estamos na prefeitura, na própria prefeitura, na sede da prefeitura, algumas secretarias também da própria prefeitura, como dentre elas a Defesa Civil, alguns condomínios, e estamos também aí em tratativas com empresas privadas para também fazer a distribuição das caixas. Entendi. Agora, tem algum tipo de material prioritário nessas doações ou vocês, na verdade, têm essa lista aí ou tem alguma prioridade em mente para que possa direcionar um pouco mais a quem está com o desejo aí de ajudar, né? A gente costuma dizer que a doação, a pessoa pode fazer o que quiser, né? O que doar, o que puder, produtos que para eles, vamos dizer assim, não são inservíveis, mas que estejam em bom estado e a gente possa repassar. Então, mais que puder dar prioridade para colchões, redes, né? Vamos dizer assim, para o próprio alimento, de repente, mas o que vier será bem-vindo e com certeza iremos aí dar a destinação. Pois é, nós estamos conversando aqui com o Emerson Silva, que é vice-presidente do Fundo Manaus Solidário e que iniciou já há alguns dias a campanha para ajudar aí o pessoal que está, né, nessa situação aí das enchentes. Então, as doações são importantes, assim como muita gente fez no período ali da segunda onda da pandemia, né? Com muitas doações importantes. É importante também você que está nos assistindo ajudar e contribuir de qualquer forma, né, com a iniciativa, né? É importante a gente ter essa iniciativa. Agora, muita gente quer saber também para quem vão ser doadas essas coisas, né, que serão recebidas. As famílias são sendo feitas um cadastro, ou isso é feito de forma aleatória nos bairros? Como é que está sendo organizada a distribuição desse material? A distribuição do material, ela está sendo feita juntamente com a SEMASC. Porque a SEMASC, ela tem a Defesa Civil, detecta aquela família que foi afetada pela enchente e repassa para a SEMASC. E a SEMASC manda uma equipe até lá, faz o relatório, faz o diagnóstico social relacionado àquela família e aí acaba nos passando e a gente, o que nós já tivemos de doação, a gente acaba repassando para eles. E a nossa previsão, de acordo com a Defesa Civil, a gente vamos aí alcançar cerca de 5 mil famílias que estarão afetadas pela cheia. Certo. Olha, Emerson, muito obrigado. O Tiago quer fazer alguma pergunta aí, Tiago? Pois é, inclusive, Emerson, ontem a Prefeitura de Manaus entregou cestas básicas para guias de turismo e cooperativas de transporte turístico aquaviário, também arrecadadas a partir de doações e repassadas para a categoria. Não foi isso? Isso. Nós tivemos ontem também, recebemos uma doação de cestas básicas e repassamos para guias turísticos e os canoeiros, né? Então, repassamos 200 e quase 300 cestas básicas foram repassados para essas duas categorias. E pretendemos aí, se recebermos mais doação, nós repassamos para outros segmentos também. Certo. Muito obrigado pela sua participação aqui, Emerson Silva. A gente deseja sorte. Mais uma vez, lembra as pessoas que estão nos assistindo em qualquer um dos nossos canais
para participar e doar é muito importante para essas famílias que estão perdendo praticamente tudo na cheia, ter esse apoio e principalmente a solidariedade daquelas que têm a capacidade hoje de contribuir de alguma forma para que elas possam ultrapassar esse momento difícil com um mínimo de sofrimento, né? Ou pelo menos minimizar, como eu falei, minimizar um pouco o sofrimento dessas famílias. 7h33, muito obrigado. Muito obrigado, tenha um bom dia e também, para quem não tiver nosso telefone, eu posso repassar aqui o número? Pode, fica à vontade. O número para fazer a doação é o 98842-3017 e o 99259-3626. Tá certo. E quem vê o nosso banco, nós temos até um QR Code, que hoje em dia todo mundo passa correndo. Tudo no QR Code, é verdade. Quer parar, mas você vai ver o QR Code, é só encostar o celular no QR Code e vai poder falar no nosso link com qualquer técnico nosso e poder marcar ou agendar a sua doação. Tá certo, muito obrigado. 7h34. Agora vamos trazer atualizações sobre a cheia dos rios no Amazonas, pandemia, cheia dos rios, as coisas não estão fáceis, né, Álvaro? A medição do Rio Negro, feita agora há pouco, aponta que o rio está medindo 29 metros e 93 centímetros. Destacamos que já estamos na segunda maior cheia da história do Amazonas, agora faltando apenas 4 centímetros para a gente atingir a marca histórica. Nas últimas 24 horas, o rio continuou subindo, mas apenas 1 centímetro diferente das últimas semanas em que a gente via o rio subindo de 4 a 5 centímetros a cada 24 horas. Bom, queria aqui mandar um bom dia e um abraço aqui ao Carlos André, ao Jonilson Nunes, a Marlúcia Barbosa da Silva, ao Marco Antônio, ao Eric Luiz, a Suzana Silva, a Ivone Santos, Macivaldo da Silva, Joelma Souza, Roseli Fernandes, Rosineide Rodrigues, Tião Cavalcante, Divina Ferreira, Shirlene Silva, Marcivaldo da Silva, Dias Gouveia, enfim, muita gente aqui nos assistindo. Um bom dia a todos vocês e também pedir que todos vocês nos ajudem divulgando o Jornal da Cidade, apenas compartilhando o link dessa transmissão ao vivo para que outras pessoas também possam acompanhar as primeiras notícias da manhã aqui conosco no site imediato. 7h. Jornal da Cidade. 7h35. Muita atenção agora. A Caixa Econômica libera hoje mais uma rodada do pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. O depósito na conta digital será realizado para os beneficiários que nasceram em outubro. Assim como aconteceu na primeira parcela do benefício, os pagamentos agora também estão sendo antecipados. Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boleto, compras na internet e pela maquininha em estabelecimentos comerciais. 13 municípios amazonenses, Álvaro, vão receber reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Pois é, isso é muito importante. As pessoas não têm noção do quanto isso impacta na economia, porque sem esse selo você diminui muito as exportações. Países, né, exigem essa certificação para importar carne brasileira. Um dia especial para os pecuaristas no estado. Exatamente, tem que ser muito comemorado isso. A honraria será dada pela Organização Mundial de Saúde Animal e a conquista do novo status sanitário será abordada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, em transmissão ao vivo aqui pelo site imediato. O status é concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, com sede em Paris, na França, e põe os 13 municípios amazonenses na elite da pecuária mundial, atraindo empreendedores e contribuindo para a ampliação do mercado brasileiro, já que alguns países só aceitam comprar carne
provenientes de zonas livres de aftosa sem vacinação. Além do Amazonas, o reconhecimento internacional será concedido aos estados do Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná e parte do Mato Grosso. A transmissão vai começar às 9 horas da manhã. Polícia. Agora vamos voltar com o repórter Carlos Eduardo Pessoa, que vai trazer para a gente o resumo das principais ocorrências policiais da noite, madrugada e também das últimas 24 horas. Cadu, é com você. Agora a gente começa nosso resumo falando de polícia, dizendo aqui que por volta das 9h50 da noite de ontem, uma mulher identificada como Mirlane Tel da Silva, ela tem 32 anos, ela acabou sendo espancada, paulada, viu isso daí na região da cabeça dessa mulher, no pescoço, pernas, acabou muito ferida. Isso aconteceu na rua Tapajós, no bairro Jorge Teixeira, fica na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia militar, essa mulher teria discutido com um homem ainda não identificado. A vítima das agressões foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico. Ela apresentava aí, como eu disse, ferimentos, lesões, muitos hematomas nas pernas, pescoço, na cabeça, acabou sendo brutalmente agredida por este homem. Ao que tudo indica, teve aí uma desavença com esse rapaz. A polícia interrogou essa mulher, ela não quis falar muito sobre o assunto, talvez por medo aí de uma represália um pouco mais até violenta do que foi esse espancamento. A mulher, uma cena muito triste, jogada em uma escada nessa rua, que fica no Jorge Teixeira. Lamentável essa situação. Uma outra situação que a gente traz agora é sobre a prisão de um rapaz pelo crime de tráfico de drogas. Ele já é o terceiro irmão de uma mesma família presos por policiais da Sexta SICOM traficando drogas na Cidade Nova, que está na zona norte de Manaus. Foi na rua Pinta Silva, bairro Cidade Nova. Os policiais da Sexta SICOM apreenderam mais de 30 trouxinhas com esse homem identificado apenas como Brunão. De acordo com o Sargento Salazar é quem é o SA aí de uma equipe aí da Sexta SICOM de policiais militares, ele que contou que esse é o terceiro irmão que ele e os outros PMs prendem pelo mesmo crime, o crime de tráfico de drogas. O pai é trabalhador, que a mãe também, enfim, e a família é uma família de bem, mas infelizmente o Brunão agora caiu como terceiro da mesma família. Eles já haviam prendido também outros dois irmãos, um cumpre pena em uma unidade prisional pelo mesmo crime, o crime de tráfico de drogas. Um segundo irmão chegou a ser preso e agora esse rapaz estava aí cortando aí essas trouxinhas, mais de 30 trouxinhas de drogas. E aí, por meio de denúncias feitas à linha direta da Sexta SICOM, os policiais foram chegando perto, até que nessa noite conseguiram prender o rapaz com a droga. Porque isso aqui é importante, o policial precisa aprender com o material para apresentar aí o material como prova na justiça para que o criminoso possa pagar o crime, não acabe aí em liberdade. E aí os policiais, como falam no jargão no mundo policial, bingaram, foram até o local, encontraram um rapaz com a droga, o prenderam e agora ele deve responder por esse crime. Eu volto contigo, Álvaro. Obrigado, Cadu, pelas informações. São 7h41 e esse é o resumo das principais ocorrências policiais da cidade nas últimas 24 horas. Polícia. Em menos de 2 meses, o presidente Jair Bolsonaro retorna ao Amazonas. Hoje ele visita o município de São Gabriel da Cachoeira para inaugurar a ponte Rodrigo Cibele, localizado no quilômetro 91 da BR-307, que liga a sede do município à comunidade Matucará. Maturacá, na verdade. A previsão é que a chegada do presidente seja às 10h50, de acordo com a agenda presidencial. Ele sairá de Brasília agora às 8 horas da manhã e vai seguir direto ao município de São Gabriel da Cachoeira.
horário local em São Gabriel da Cachoeira, que é menos 1 hora de fuso, horário em relação a Brasília. Vamos lá, 7 horas e 43 minutos. O senador Eduardo... da cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri. O senador Eduardo Braga votou contra a convocação de seu conterrâneo e colega de partido, Helder Barbalho, governador do estado do Pará, para depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, da qual é membro titular. Pois é. O senador Renan Calheiros, relator da CPI, também votou contra o requerimento de convocação de Helder Barbalho. Bruno Mazieri, bom dia. Me parece que agora a verdadeira intenção dessa CPI está aparecendo com a possibilidade, né, de convocação agora de governadores. Os senadores começaram a reagir a essa convocação, né? Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha nessa quinta-feira. É isso mesmo, Álvaro. Aquela premissa que a gente sempre ouve, que de pau que bate em Francisco tem que bater em Chico, enfim, não está sendo levado a rigor pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Como você bem falou, o senador Eduardo Braga não votou a favor da convocação do Helder Barbalho, que é do mesmo partido que ele, do mesmo partido que Renan Calheiros, e é governador do Pará. O que me deixa pensativo a respeito desse assunto é que sempre levo em consideração a questão dos respiradores envolvendo o governador Wilson Lima e tudo mais. Porém, a Polícia Federal fez buscas contra o Helder Barbalho, prendeu o secretário de governo por supostos desvios de recursos da saúde e, mesmo assim, o senador Eduardo Braga e o senador Renan Calheiros, que são do MDB, não votaram a favor da convocação do governador Helder Barbalho. Porém, mas como eles eram minoria, assim, né? Eles eram minoria, passou, né? Justamente. Mesmo assim, Helder Barbalho acabou sendo convocado. Então, isso já mostra para a gente essa possível manobra do uso da CPI de olho na campanha de 2022, que é um alvo do senador Eduardo Braga, que quer concorrer ao governo do estado. Muito bem, olha, os convocados são o Wilson Lima, aqui do Amazonas, o Valdez Góes, do Amapá, o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, o Helder Barbalho, apesar da tentativa de não convocá-lo, né, mesmo tendo tanta coisa contra ele lá para ser investigada no Pará, o Coronel Marcos Rocha, de Rondônia, o Antônio Denário, aqui de Roraima, Carlos Moisés, de Santa Catarina, e Mauro Carlesse, Tocantins, além do Wellington Dias, do Piauí. Olha, eu sinceramente... E também o Wilson Witzel, né, Álvaro, que foi governador, que está afastado aí do Rio de Janeiro. Exato, ex-governador já, né? Ele já foi, inclusive, foi cassado formalmente. Vamos lá, a gente falar de convocação, a gente tem que observar dois aspectos. O primeiro é que ser convocado para prestar depoimentos na CPI não significa que você seja culpado de absolutamente nada. Você está sendo chamado para prestar esclarecimentos. E a gente defende aquela tese aqui, né, Bruno, de que o papel dos órgãos de controle, e se no Senado uma CPI visa investigar, ela tem que observar e ouvir todo mundo. O que não dá para fazer é uma CPI como foi aqui do Amazonas, a CPI da saúde, né? Da saúde. Saúde como um todo. Só investigaram 2 anos de governo do Wilson Lima. Não investigaram os 8 anos do antecessor, mais 8 anos do antecessor, mais 8 anos do antecessor. Quer dizer, é desse tipo de investigação que a gente precisa fugir, né? É a investigação política, com tiro certo, né? Não, vamos investigar só que até aqui. Né? O que aconteceu daqui para trás não interessa. Como não interessa? Né? Será que o resultado da saúde de hoje ela é resultado tão somente de uma ação em 2 anos? Isso a gente já falou isso aqui exaustivamente, né, Bruno? E da mesma forma está acontecendo lá na CPI. Quer dizer, a tentativa de alguns senadores, né, e lamentavelmente tem um senador do estado do Amazonas participando disso, é de tentar evitar, de tentar filtrar quem deve ou não deve ser ouvido. O Helder Barbalho precisa ser ouvido, assim como o governador Wilson Lima precisa ser ouvido. Né? Eu acho que a sociedade merece as respostas e merece. A gente não falou aqui do Pazuello, lembra, Bruno? Falamos do Pazuello aqui, e o Pazuello ontem
parece que aprovaram uma reconvocação dele. E ele já tuitou dizendo que vai falar numa boa e tal. Até disse que vamos ver se vão me prender, né? Quer dizer, o clima está tenso, né? Mas quem não tem dificuldades em falar o que fez, em dizer como as coisas aconteceram, não tem problema de fazer um depoimento à CPI. Eu acho, inclusive, que esse depoimento da CPI ele é fundamental, inclusive, para a gente desmascarar um pouco dessas narrativas, né, que são postas na sociedade como verdade. Porque é o momento que a gente chama a atenção da sociedade para olhar com mais critério o que está sendo feito, e aí aquele depoente ele tem a oportunidade de falar com mais propriedade do que aconteceu. Agora, se houve ou não alguma coisa de errado, também isso vai aparecer, né, Bruno? Isso é de fato o objetivo da CPI, chegar à verdade das coisas. A gente acredita nisso, né, Álvaro? O que a gente não pode deixar é que a CPI atenda a interesses escusos de terceiros. Exatamente. A CPI ela tem que prestar contas para a população. Afinal de contas, é a população que é a parte mais afetada nisso tudo, é a população que sofre com a falta de uma saúde de qualidade. Então, assim, a gente não pode achar e se deixar levar por discursos bonitos dentro da CPI, discursos de ordem, quando, na verdade, a gente precisa entender que pode ser que a CPI atenda interesses escusos, e não é esse o seu objetivo. Então, é importante a população ficar de olho nisso, e a gente sempre faz essa leitura dos dois pontos, porque a gente precisa entender que a CPI não pode ser política. Ela precisa ser uma resposta à população. Aí você vê, por exemplo, o Renan Calheiros ontem se posicionou contra a convocação de governadores, né? Ele não citava ali inicialmente nenhum governador em específico. Ele era contra, porque ele dizia que era antirregimental. Ora, a CPI como um todo, se a gente considerar que os governadores não podem falar, ela como um todo ela perde um pouco o sentido, porque a ação da CPI da Covid especificamente, ela foi uma ação que envolveu todos os entes federativos, né? Eu acho, inclusive, Bruno, que os prefeitos deveriam ser ouvidos, né? Obviamente respeitando aquele critério de falar só de verbas federais e tal, mas todas as UBSs recebem verba federal, todos os hospitais recebem verba federal, entendeu? Então, não tem como você dissociar uma coisa da outra, e é óbvio que, por exemplo, prefeitos, eles precisam ser ouvidos. O seu Arthur Vigílio Neto precisa ser ouvido, Bruno. Inclusive, Álvaro, ontem a equipe de reportagem do site O Poder entrou em contato com a assessoria do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que informou que ainda não tem data prevista para que prefeitos e ex-prefeitos compareçam à CPI. Ontem, antes do início da reunião da CPI, houve uma reunião fechada com todos os membros da CPI, onde foi discutida essa questão dos prefeitos. Porém, o resultado dessa reunião não foi comunicado aí nem à imprensa, nem à população. Então, a gente tem um interesse em saber também como é que vai ficar a convocação dos prefeitos e ex-prefeitos, incluindo, obviamente, a gente espera isso, que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, compareça à CPI, porque era ele que estava gerindo o município durante toda a primeira onda, e o início da segunda onda foi muito problemático, de acordo com a secretária Mayra Pinheiro, a secretária do Ministério da Saúde, porque as UBS de Manaus não estavam equipadas de forma eficiente para atender a população. Inclusive, algumas delas estavam fechadas. Pois é, aí vamos lá. Eu acho, inclusive, que essa convocação, por exemplo, do governador Wilson Lima, falando agora um pouco do nosso quintal, ela é uma excelente oportunidade para se discutir a saúde dos últimos 20 anos. Então, assim, eu não ficaria tão feliz se fosse Eduardo Braga, se fosse o Omar Aziz, porque se eu fosse o governador Wilson Lima, eu levava todas as informações sobre a saúde e ia provocar uma discussão nacional sobre os investimentos bilionários que foram feitos na saúde nos últimos 20 anos do Amazonas, e eu provocaria eles a explicar por que nenhum deles colocou UTI, por exemplo, no interior do estado até agora, né? Pelo menos em municípios polos. Então, eu acho que essa é uma oportunidade, inclusive, para a gente abrir um debate nacional e expor um pouco essa realidade da saúde do Amazonas ao longo dos últimos anos. Isso não é um problema de um ano.
Isso é um problema. A pandemia, ela só revelou a precariedade, digamos assim, e a ineficiência dos investimentos, né, a falta de investimentos corretos na saúde nos últimos 20 anos. Ela só fez isso. Né? Quer dizer, se há alguma coisa a ser discutida, a gente precisa discutir num âmbito um pouco mais macro. Nenhum problema como esse surge do dia para a noite. Ele é uma sequência ao longo de um certo tempo. E isso impacta no que a gente está vivendo hoje, Bruno. Então, eu vejo... questionar também, Álvaro, eu acho, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, a respeito por que Manaus não tem um hospital municipal. Exato. É a única capital do país que não tem um hospital municipal e ele ficou 8 anos no governo, o que daria para ele ter construído um hospital municipal que teria ajudado bastante nesse período de pandemia, inclusive saber o porquê que ele fechou o hospital de campanha, né, de forma tão precipitada. E por que ele trancou as UBSs nos bairros no período da pandemia? Por que não foi feita a testagem em massa da população? Pegava dinheiro das empreiteiras, das obras que ele estava fazendo naquele momento e aplicava na compra de testes rápidos para a população. Quer dizer, uma série de iniciativas que poderiam ser feitas ali na saúde básica, que tudo bem, a doença não tem cura, mas com certeza a gente teria uma possibilidade, pelo menos possibilidade, de evitar uma transmissão maior, tendo em vista que a gente ia ter a possibilidade de identificar casos da doença ainda no início, através da testagem. Então, assim, é uma série de possibilidades que a CPI não pode ignorar. O que a gente está apelando aqui, Bruno, e que fique muito claro, é que essa apuração ela seja uma apuração ampla. A gente não pode ter essa necessidade e essa vontade política de ficar fazendo filtros. Né? A gente está cansado de CPI que só investiga aquilo que é interesse de 2, 3 deputados, ou 2, 3 senadores, ou 2, 3 deputados federais. A gente precisa fazer discussões, se a gente vai discutir determinados setores, que eles sejam discussões amplas, para a gente entender o tamanho do problema. Não dá mais para a gente ter essas discussões meramente políticas e pontuais, né? Porque o problema ele não surge dali apenas. Né? Ele é um complexo de coisas e que, com absoluta certeza, se você puxar essa linha, vem lá de trás. Sem dúvida. E ainda para informar a população, quem nos acompanha aí na live, é importante lembrar que, além do ex-ministro Eduardo Pazuello, também foi reconvocado o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Então, os dois devem comparecer novamente à CPI para prestar mais esclarecimentos sobre a pandemia do novo coronavírus. Pois é, e olha, a CPI também já vai criar uma outra polêmica, porque o Randolfo Rodrigues, mesmo sabendo que não pode, regimentalmente, convocar o presidente da República para depor numa CPI, ele fez o requerimento, né? E regimentalmente não pode, você não pode convocar o presidente da República, pelo menos é o que diz o regimento. Então, isso vai ser mais um motivo de polêmica, Bruno. Sem dúvida, Álvaro, vai ser mais um motivo de polêmica. A gente espera que não haja uma judicialização, né, dessa questão, mas o senador Randolph entrou com esse protocolo ontem, ingressou com esse protocolo para convocar o presidente Jair Bolsonaro. Eu, se fosse o presidente, Álvaro, por mais que regimentalmente não fosse permitido, e se eu não devesse nada, eu compareceria, né, tranquilamente. O problema é segurar a língua. Né? O problema é segurar a língua do presidente, né? Porque eu tenho certeza que ele não vai ter a... Quem sofre nessa hora são os assessores. Os assessores, exatamente. 7h56. Bruno Mazieri, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Álvaro, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente. 7h56. Jornal da Cidade. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, assinou na tarde de ontem, junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus, um termo aditivo que estende em 8 meses o prazo para a conclusão das obras de recuperação das ruas do Distrito Industrial na Zona Sul de Manaus. Serão aproximadamente 32 quilômetros de vias que receberão serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação rígida, drenagem profunda e superficial, entre outros serviços. Iniciadas em 2019, as obras foram divididas em 3 etapas, mas por conta da pandemia do novo coronavírus e mudança na gestão municipal, ficaram paralisadas
por cerca de 4 meses. Davi Almeida disse que esse é um novo prazo, ele é suficiente para finalizar o serviço, mas também para a comprovação dos gastos. Eu acho que essa talvez seja o ponto mais importante, porque essa é mais uma investida das obras do ex-prefeito Arthur Virgílio, que ficaram ali pela metade, gastaram milhões na recuperação, já gastaram e já pagaram milhões da recuperação de parte das vias ali do Distrito Industrial, e não se sabe exatamente as medições corretas ali. Então, realmente, o prefeito precisa fazer a comprovação desses gastos antes da gente entregar e ver as ruas do Distrito Industrial, que são só buracos, né? Todo mundo que trabalha no distrito sabe disso, que elas estejam, de fato, com qualidade e da forma que as pessoas, que o grande polo industrial do estado do Amazonas, responsável pela nossa economia, merece. O superintendente da SUFRAMA, general Al Garcia, explicou que o novo termo foi necessário, pois o primeiro prazo estipulado no contrato terminava no fim deste mês. Pois é, e vamos agora falar com o vereador Antônio Peixoto, que vai trazer aí a novidade de um ramal, o ramal da cooperativa. Esse ramal era um ramal que historicamente sequer estava sob o olhar das últimas administrações. E qual é a relevância desse ramal aqui para a sociedade manauara? Bom dia, vereador. As pessoas não têm noção ali do que acontece no ramal da cooperativa. Explique um pouco para a gente. Muito bom dia, Álvaro. Muito bom dia a todos os ouvintes do programa Jornal da Cidade. Primeiramente, dizer da alegria, da satisfação poder falar com você, com a sua audiência. E, de fato, hoje é um dia histórico e inédito na nossa área rural aqui do nosso município. Só para fazer um contexto, né? Não sei, mas o município de Manaus, ele vai muito além das suas fronteiras da nossa zona urbana, aqui da cidade de Manaus, que é a sede do município. Manaus tem uma enorme, Álvaro e ouvinte, uma enorme área rural ribeirinha. E é uma cidade entrecortada por ramais, tanto pela AM010 quanto pela BR-74. E lá na BR-74, no quilômetro 21, tem um ramal do Pau Rosa. E lá dentro do ramal do Pau Rosa, no quilômetro 14, tem um ramal chamado Ramal da Cooperativa. Esse ramal ele possui mais de 40 quilômetros e ele vai até a comunidade Nossa Senhora de Fátima, que é uma comunidade ribeirinha. E esse ramal, Álvaro, ele faz parte, ele está localizado num programa de assentamento chamado CA Tarumamirim, que é o assentamento do Tarumamirim, que já existe há mais de 30 anos. E esse ramal tem nenhum tipo de infraestrutura, de revitalização. Ele é responsável por escoar parte da produção agrícola que chega na nossa mesa aqui em Manaus. Então, aquilo que a gente consome hoje de ovos, hortaliças, frutas, eles são produzidos pelos trabalhadores, pelos produtores rurais, lá do Tarumamirim, e tem esse escoamento dessa produção pelo ramal da cooperativa. São mais de 3 mil famílias produtoras rurais. E desde o início do ano, com esse início das chuvas, o ramal ele vinha piorando o acesso. Muito difícil, muita lama, muita ladeira. E nós estivemos desde o início do nosso mandato em visita ao ramal com os produtores rurais. E em janeiro e fevereiro, assim, o ramal ficou muito ruim. Quando foi em março desse ano, uma comunidade chamada São Sebastião, ela ficou sem energia elétrica por 2 dias. Nossa Senhora! E a equipe da Amazonas Energia não conseguia ter acesso para restabelecer a energia por conta das condições de trafegabilidade do ramal. Então, nós levamos essa situação até a Prefeitura de Manaus. Eu já gostaria de abrir aqui um parêntese e reconhecer e parabenizar o trabalho do prefeito Davi Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotto. Eles, de imediato, designaram uma equipe no começo de março. Eu fui até a Serinc, pessoalmente, acompanhar o deslocamento dessas equipes até o ramal da cooperativa. E de março até agora, eles começaram a fazer um trabalho de revitalização. Então, eles passaram máquinas, onde atolava já não atola mais. E eles fizeram um trabalho inédito. Tem muita ladeira lá e eles colocaram um asfalto fresado. A Prefeitura de Manaus, ela realiza... A gente está mostrando as imagens. A gente está mostrando as imagens. E esse asfalto antigo está sendo colocado
nas ladeiras. Eu tenho feito o registro disso, está na minha rede social, lá no Facebook, no Instagram, para comprovar essa revitalização e esse asfaltamento dessas ladeiras. E hoje a Prefeitura de Manaus, o prefeito de Manaus, ele vai até a comunidade de Fátima para acompanhar a finalização dessa revitalização e vai fazer uma coroação desse trabalho com a colocação de iluminação a LED na comunidade ribeirinha Nossa Senhora de Fátima. Manaus, acho que no mês de março, inaugurou um programa chamado Ilumina Manaus e através de uma propositura nossa, uma indicação nossa, nós pedimos que a Prefeitura pudesse ampliar essa iluminação a LED que é feita aqui em Manaus, ela pudesse ser feita nas comunidades rurais e ribeirinhas. E graças a Deus foi aceito pela Prefeitura. E a Prefeitura hoje, ela inaugura o Ilumina Manaus Rural. Então o prefeito de Manaus, Davi Almeida, junto com o vice-prefeito Marcos Rota, estarão presentes hoje na comunidade Nossa Senhora de Fátima para poder entregar à comunidade com as ruas revitalizadas, o ramal feito e agora a iluminação de LED também. Vereador Antônio Peixoto, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações. Olha, parabéns aí pelo trabalho, parabéns também ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos aí que deram esse auxílio importante para as comunidades rurais tão esquecidas, né, ao longo do tempo por gestões anteriores, pessoas que vivem ali realmente dentro de uma realidade que a gente sequer tem conhecimento, né, que existe. Realmente é louvável aí esse olhar um pouco diferenciado para a área rural da cidade de Manaus, que muita gente sequer imagina que exista, né? Mas tem, e tem muita gente. Obrigado, vereador. Obrigado pelas informações. Obrigado, bom dia. Forte abraço. Bom dia. 8h04. Jornal da Cidade. Vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Nas ofertas de hoje, vamos falar sobre o preço do quilo do arroz. De acordo com o site, o menor preço é de R$ 4,50 em vários pontos da cidade. O valor máximo do quilo do arroz é de R$ 5,10. Esse preço é de um supermercado localizado no bairro Dom Pedro. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense. Vamos falar mais uma vez sobre a Mega Sena. Sabe, aqueles 80 bilhões que falamos ontem, acumulou de novo e ninguém acertou as 6 dezenas, Álvaro. Pois é, eu até joguei, mas o prêmio está estipulado em R$100 milhões. Dá para mudar a vida de várias gerações, não é de muita gente, não. As apostas podem ser feitas no Amazonas até às 18 horas do sábado. A Quina teve 144 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 42.488,96. Aí uma excelente ajuda para esse final de mês, né? 8h05. Jornal da Cidade. Vamos ficando por aqui. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar na busca ZLZN que o primeiro aplicativo que aparece é o da nossa rádio. Essa é a imagem, essa imagem que está aqui na sua tela. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato ao longo do dia. Às 11 horas da manhã tem Imediato e o Povo com a apresentação de Edila Chaves. Às 4 horas da tarde tem o Manaus 190 com o repórter Eudógio Gonçalves. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia, um excelente dia para você, de muitas realizações, e a gente se encontra amanhã, pontualmente às 7 horas. Até lá. Até amanhã.